O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Reverendíssimas Madres Superioras, queridos irmãos e irmãs na fé, na vida consagrada, querido povo de Deus que acompanha e reza esta liturgia. Nós vamos percebendo o desenvolvimento da comunidade cristã ao longo do caminho. Aliás, este é o primeiro nome que a comunidade dos discípulos de Jesus recebe, os que estão a caminho. Antes mesmo de serem chamados de cristãos, eles são chamados de o caminho, aqueles que fazem um caminho, aqueles que estão caminhando, porque eles se dão conta de que não vivem neste mundo permanentemente, mas que estão peregrinando para o seu Senhor. Na primeira leitura, nós nos deparamos com a cena do templo, onde os apóstolos ainda frequentavam o templo e mantinham uma ligação estreita e afetiva com os judeus. Não tinha havido ainda uma ruptura do cristianismo, da comunidade dos discípulos de Jesus e da comunidade judaica. Eles vão ao templo para rezar. Rezar aquilo que hoje nós chamamos a liturgia das horas. A santificação do tempo cronológico com o tempo cairológico. O tempo de Deus que habita na vida humana em determinados períodos do dia, a fim de santificá-lo, santificando também quem reza, o homem. E aí nós vemos Pedro e João. Pedro é considerado o mais velho da comunidade, João mais novo. Pedro e João significa a comunidade que reza, a comunidade que vai ao templo, a comunidade orante. Para muitos que pensam que rezar é só coisa de velho, se enganam, porque João, que é exatamente este discípulo mais novo, está em oração. Oração não é coisa de velho. Oração é para quem precisa de Deus. É para quem necessita de Deus. É para aquele que encontra em Deus o seu refúgio e o seu alento. Dizia São João Bosco que quem reza se salva, quem não reza se condena. A comunidade, mesmo depois da ressurreição de Jesus, continua em oração, necessitada. Continua no ritmo da sua vida normal, mas agora essa vida ela tem um sentido, ela é transformada. É uma comunidade que reza em torno do ressuscitado. É isso que nós vamos ver ao longo desse período pascal. Tem um único tema, desenvolvido em inúmeras passagens. O ressuscitado está no meio da comunidade. Esta é a definição do tempo pascal. E você vai encontrar inúmeras vezes Jesus presente na comunidade. Inclusive dá até um carão em Tomé, quando este não está no domingo na missa. No próximo domingo a gente vai ver. Mas para dizer que Jesus ele está presente no meio da sua comunidade, porque a sua comunidade também é a comunidade dos ressuscitados. E aí Pedro e João vão ao templo para rezar às 3h da tarde, a hora da misericórdia. E lá se deparam com um coxo de nascença, alguém que estava numa porta chamada Formosa, uma das 9 portas do templo de Jerusalém. Recebia esse nome, Formosa, porque era em homenagem às mulheres, pela sua formosura. Porque era a porta que dava acesso à ala das mulheres. Para os judeus, entrar no templo é entrar na vida. Porque é pela mulher que a vida vem ao mundo. Por isso que era uma das portas principais de acesso ao templo. Porque quem entra nesta porta está entrando na vida, na comunhão com Deus, para uma vida de oração. Bem como a vida vem ao mundo pelo ventre materno, pelo útero materno, pela mulher. Por isso essa porta recebe esta homenagem ao átrio
acesso ao átrio pela porta das mulheres. E naquela porta tem um coxo de nascença, que está lá inclinado no seu sofrimento, na sua palidez, na sua humilhação. Pedro e João, que é a comunidade, se importa com o sofrimento daquele que ninguém mais olhava. E é interessante a expressão, quando Pedro e João entraram no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele. Pedro e João olharam bem para o homem. Porque aquele homem se sentia tão humilhado, tão para baixo, que não tinha condições sequer de erguer os olhos. A pessoa humilhada, ela é uma pessoa curvada. É uma pessoa que está com os olhos fixos no chão, porque nem sequer tem coragem de olhar para o alto. É o exemplo daquela mulher encurvada que Jesus cura, que há 18 anos estava encurvada, lá de Lucas 13. Quando Jesus a cura, a reergue, ela passa então a olhar face a face, olhar para o rosto de Jesus. Ela volta a ser pessoa. Quando Pedro e João olham para aquele homem e pedem para que ele também olhe para ele, significa dizer, você não é um bicho, você é uma pessoa. A palavra pessoa significa um ser de relação. Aquele que olha olho no olho. Quando uma pessoa olha para você, quando uma pessoa fala com você, olhando para baixo, é porque ela, no seu íntimo, se sente diminuída diante de você, humilhada, menor. Quando uma pessoa fala com você olhando para cima, ela se sente superior a você. Ela se sente mais do que você, melhor do que você. Quando uma pessoa passa por nós e vira o rosto, ela é indiferente a mim. Ela está dizendo que ela não se importa comigo. E quando nós não olhamos, não falamos, não tocamos e não sentimos, significa dizer que nós somos completamente indiferentes. Ele para mim é nada. Ele para mim não passa de um objeto, não passa de um escárnio, não passa de uma humilhação. O outro é menor do que eu. Quando eu olho para o outro, olho no olho, significa dizer, você é pessoa tanto quanto eu. Você é um ser humano tanto quanto eu. Por isso, olhe para mim, você não é um bicho. Dizem Pedro e João quando olham para aquele homem. E a alegria daquele homem é tão grande, porque ele imediatamente é curado, pela autoridade dos apóstolos. Autoridade recebida do ressuscitado. Eu havia falado que após a ressurreição de Jesus, os apóstolos não vão se deter em propagar, em falar das parábolas e dos milagres de Jesus. Não. A centralidade da pregação apostólica é o querigma. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Este é o fundamento da pregação dos apóstolos. Mas os apóstolos, em nome desse ressuscitado, também vão realizando curas, prodígios e milagres para atestar que o ressuscitado está presente, que o ressuscitado está vivo e em nome dele eles atuam. E em nome dele eles curam e libertam. E aí Pedro e João estão nessa, quando vão rezar ao templo. Acolhem aquele homem não como um bicho, como um desprezo, um escárnio humano, mas como uma pessoa, olhando olho no olho. E quando ele é curado, porque quando ele pede uma esmola, ele não recebe o que ele pede, ele recebe aquilo que ele necessita. Muitas vezes nós, quando rezamos, apelamos a Deus, pedimos insistentemente algo que nós queremos, em última instância, saciar o nosso ego. E muitas vezes Deus dá aquilo não que a gente pede, mas aquilo que a gente precisa de fato. Aquilo que a gente necessita de fato para a nossa libertação. E às vezes aquilo que Deus nos dá é um livramento. Um livramento daquilo que eu pedi,
que era para a minha perdição, mas que eu não sabia. Por isso, na oração, quando fazemos a oração, não é muito bom, muito saudável pedir coisas, objetos, pedir bens materiais para enriquecer às custas de Deus, como se a oração fosse uma barganha, como se a oração fosse uma manipulação de Deus. Nós rezamos a Deus não para mudar o coração de Deus, mas para mudar a nós mesmos, para nos tornar mais humanos. A oração nos humaniza, a oração nos edifica. E é nessa oração que Pedro vai fazer sobre aquele homem que pede, naquele momento, uma esmola que é passageira. Mas eles dão aquilo que permanecerá. A ponto de que, nos versículos seguintes, aquele homem adentra no templo. Ele segue Pedro e João no templo. Ou seja, depois que ele foi reerguido, depois que ele foi curado, depois que ele voltou a ser pessoa, um ser de relação, ele entrou na vida, ele entrou no templo, ele agora glorifica a Deus. É exatamente isso que Deus faz conosco, por exemplo, quando nós nos confessamos, quando nós falamos de nós mesmos, quando nós escancaramos a miserabilidade do nosso coração. Quando pecamos, nós não temos nem sequer vergonha para pecar. Mas quando a gente vai se confessar ou pensa em se confessar, a gente já vai com muita vergonha. O demônio parece que duplica a vergonha em nós para que nós não confessemos o nosso pecado. Mas se eu não confesso o meu pecado, eu não sou curado. Se eu não confesso, se eu não falo de mim mesmo, eu não sou libertado pelo Senhor. Eu não sou redimido. E aí é na confissão que o Senhor também nos diz assim como Pedro e João disseram àquele homem: vem para o meio, eu te absolvo dos teus pecados, eu não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Deus eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Volta a ser gente, porque quando nós vamos com o coração humilhado, e só os humildes se confessam, só os humildes são os verdadeiros filhos de Deus, os orgulhosos são filhos do diabo. Porque ele foi o primeiro orgulhoso. Só os humildes têm a coragem de reconhecer a sua podridão e dizer: eu pequei, eu errei, cura-me, Senhor. Liberta-me da minha cegueira, liberta-me da minha deficiência, pois eu preciso da tua palavra libertadora. E esta palavra Jesus nos dá gratuitamente, mas exige de nós uma coragem grande, uma coragem medonha, uma coragem que faça com que nós saiamos de nós mesmos para encarar a nossa mentira e a nossa falsidade ao encontro da verdade de Deus. E aí é na confissão que nós escancaramos, como humildes, humilhando o coração. Por isso, nós voltamos a ser humanos. Humildade, humilhação, humano, homem, humanidade. Tem a mesma etimologia, para nos dizer que, humilhando o nosso coração diante de Deus, eu volto a ser homem de verdade, eu volto a ser pessoa de verdade, eu volto a ser humano. Porque o pecado me desfigurou, o pecado tirou a beleza de Deus que habitava em mim. O pecado me tirou a beleza, a palavra beleza do sânscrito, Bet Eleza, lugar onde Deus habita. Eu sou agora uma pessoa feia, uma alma podre. Porque Deus não habita mais num coração petrificado de pecado. E aí, quando eu me confesso e busco o sacramento, eu recobro a beleza perdida. A beleza que era tão antiga e a que agora também se torna nova em mim. E aí é diante da confissão que eu volto a ser humano, porque eu reconheço a minha debilidade, a minha necessidade. Por isso que tem o mesmo sentido da palavra humus, terra, pó. Quando eu me confesso, quando eu me reconheço diante de Deus, eu reconheço a minha pequenez, a minha limitação, a minha pobreza. Eu que sou pó, que se não recorrer a Deus, o vento vai me levar. E recorrer a Deus, pedir a Deus, necessitar de Deus, é clamar a água do Espírito, para que esta água fecunde num pó que eu sou, a fim de que eu seja modelado segundo a estatura de Cristo. Porque sem a água, o pó
é simplesmente pó. E com a água do Espírito, este pó é modelado, vira uma pessoa, se torna cada um de nós. Pedro e João estão no templo rezando. Levam consigo aquele que outrora era paralisado e que agora é libertado pela força da palavra de Deus, não pela palavra dos apóstolos. Nós somos meros instrumentos de Deus. Nós somos mediadores. A força da palavra é a força do Espírito. Por isso que o protagonista dos Atos dos Apóstolos não são as atitudes dos apóstolos, atitudes dos apóstolos, mas o protagonista dos Atos dos Apóstolos é o Espírito, porque é ele quem fecunda o coração humano através dos apóstolos. Nós também somos esses instrumentos que Deus se utiliza para chegar às pessoas de coração petrificados, de corações duros, de corações raivosos, pecaminosos. E aí Deus vai curando, Deus vai libertando, Deus vai agindo, na medida em que nós, como mendigos, pedimos, dai-me a tua esmola. E Deus não dá simplesmente uma esmola passageira. Deus dá aquilo que é fundamental para nós. Porque os apóstolos que curaram aquele homem tinham a autoridade de Deus. Eu já tinha falado aqui 2 vezes e vou repetir. A palavra autoridade significa aquele que é capaz de fazer o outro crescer. Aquele que é capaz de fazer o outro se reerguer. O pai e a mãe têm autoridade sobre os filhos quando estes sabem dizer sim e sabem dizer não. O falso pai, diz o livro dos Provérbios, e a falsa mãe são aqueles que só vivem dizendo sim para os filhos. Estão mimando os filhos, criando mais um monstrinho em cativeiro para ser a perdição do mundo. Porque os filhos mimados são os verdadeiros monstrinhos deste mundo. O filho não tem querer quando está sob a autoridade dos pais. Você quer comer hambúrguer ou você quer comer salada? Ah, mamãe, eu quero comer hambúrguer. Não, você vai comer salada, porque a autoridade aqui sou eu. O autoritarismo é diferente. O autoritarismo é uma fraqueza de caráter. É alguém que não tem domínio sobre si mesmo e também não tem domínio sobre os outros. A autoridade não. É aquela que diz, é isto e basta, porque para isto é o teu bem, é o teu bem. Eu te dando isto, você vai ficar bem. Para o seu crescimento, para a tua edificação, para que você se torne maduro, humano, gente, crescido. Porque senão, como nós vemos aí, muitos adultos infantis, infantilizados, muitos adultos que não sabem nem o que querem da vida, que entram numa faculdade, entra, sai, nunca terminam. Depois ficam idosos e aí não olham para trás, olham para a vida e não construíram nada, não caminharam nada. E aí vem a tristeza e a decepção, como dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús que estão tristes, porque não tiveram uma experiência concreta com o Senhor. Ora, o Messias, o Redentor, o Salvador, é confundido como um profeta. O Redentor, aquele que os salvou na cruz, é confundido como um dos profetas que apareceu em Israel. Não, meu irmão, realmente é gente sem inteligência, é gente sem perspicácia, é gente um pouco atrapalhada. E Jesus está a caminho com os discípulos de Emaús. Vejam, eu já tinha falado aqui também, que todas as vezes que uma personagem que aparece num texto não tiver nome, a carapuça deve servir para nós. Jesus caminhava à frente dos seus, da comunidade triste, abatida. Caminhava à frente de Cleófas e caminhava à frente de quem? Do Pedro, da Maria, do Tiago, do João, do Tadeu, do Simão, do Elias, do Emanuel. Caminhava à frente de Dom Marcos, caminhava à frente dessa gente de cabeça dura e sem inteligência, de nós. E aí Jesus caminha com eles para Emaús. A palavra Emaús significa fonte de água quente. Aquela comunidade, aqueles discípulos estavam trocando
a verdadeira fonte por outras fontes. Jesus vai dizer à samaritana: eu sou a fonte viva, de mim emanam rios de água viva. Quem toma desta água não voltará a sentir sede. Eu sou a verdadeira fonte. E a comunidade abatida estava trocando a verdadeira fonte, que era Cristo, saindo de Jerusalém, Jerusalém que é símbolo da fé, que é a igreja, a cidade da paz. O Cristo é a nossa paz, diz Efésios 2. Cristo é a nossa paz. Jerusalém é a sua cidade, é a igreja. A igreja é a comunidade da paz. Eles estavam trocando a comunidade, a fé, por outras fontes, por outros deuses, por outros ídolos. E caminhavam tristonhos, mas nem por isso Cristo os abandonou. Cristo vai à frente, toma a dor deles, se importa com a dor deles, com a tristeza deles, com a tibieza deles, se importa com o esfriamento na fé. E aí vai conversando ao longo do caminho. Você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? Eles já estavam na tarde de domingo da ressurreição. Havia uma compreensão, uma tradição judaica que dizia que a alma da pessoa ainda ficava 3 dias depois que ela tivesse morrido. E aí eles ainda têm esperança de que Jesus, tendo a sua alma no corpo, possa ressuscitar para livrar o povo do jugo do imperador de Israel, que estava subordinado à escravidão. E aí eles se decepcionam porque este homem não ressuscitou. Este homem morreu, ele foi flagelado na cruz. E agora, José, o que será de nós? E eles caminham, mesmo assim, na sua tristeza, porque Emaús significa vida velha. Eles estão voltando para a vida antiga. Eles estão saindo da Jerusalém, que é a comunidade dos redimidos, e estão voltando para a vida velha, para o lugar velho, para os mesmos pecados. Mas mesmo assim eles permitem, convidam Jesus para passear na sua vida de pecado. Eles convidam Jesus para andar na sua vida velha. Eles convidam e têm a coragem de convidar Jesus para entrar na sua casa. E pela instrução da palavra e pelo partir do pão, eles são curados, são refrigerados, eles são revigorados. Agora eles podem, libertos dos seus pecados, reconfortados seus corações, crentes na palavra de Deus, alimentados pela Eucaristia, eles podem voltar para a comunidade de fé. Porque a Eucaristia e a palavra de Deus são os 2 fundamentos da comunidade cristã, da comunidade dos ressuscitados. Sem estes 2 elementos, não é possível se dizer cristão. Não é possível se dizer ressuscitado. Não é possível se dizer filho do Altíssimo, irmãos de Jesus. E aí eles vão caminhando e permitem Jesus, e Jesus entra. Porque Jesus foi convidado. É bem isso que ele diz no livro do Apocalipse. Eis que estou à porta do teu coração e bato. Se você abrir, porque a chave é só para o lado de dentro, eu entro. Ceio contigo, faço uma festa. Eu entro e faço uma grande festa contigo, mas é preciso tu abrires o coração. Estes homens, que era Simão, que era Cleofas, dizem que era o irmão de São José, e nós estamos também nesta mesma situação. É preciso ter a coragem de permitir Jesus passear na nossa vida velha, naquele vício que só nós sabemos qual é. É importante acolher Jesus nas dimensões da nossa vida que nós temos vergonha, que nós não queremos que ninguém veja, por isso nós escondemos dentro de casa, no quarto do coração. Jesus entra, Jesus faz uma festa e a sua palavra purifica. Por que a sua palavra purifica? Porque foi a mesma palavra que fez aquele coxo andar. Eu te ordeno em nome do Senhor, levanta. Não em meu nome. Eu não te perdoo no meu nome. Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Volta para o seio dos teus. Volta para a tua casa. Porque agora tu recobrou a tua dignidade de ser pessoa. Porque agora tu recobrou a tua dignidade de ser humano de verdade. Tanto Pedro, em nome de Jesus, faz isto,
quanto o próprio Jesus nos acolhe, assim como acolheu o discípulo e nós na casa, para passear na nossa vida velha e para nos fazer voltar de onde nós saímos. Que esta pandemia não seja o motivo do teu afastamento da tua comunidade de fé, porque somente lá, e tão somente lá, você vai ter uma experiência concreta com o ressuscitado, ao partir do pão, porque é nisto que nós reconhecemos o nosso Redentor, sendo alimentados por Ele, e pela partilha da palavra. Sem a partilha da palavra não é possível crescer na fé. Não, não. Diz Romanos no capítulo 10, no versículo 17. É pela pregação que a fé nasce. A fé cresce pela pregação da palavra de Deus. Não é que nós vamos ter a fé a partir da palavra. Atenção, a fé é um dom de Deus que nós recebemos no batismo. Só que esta fé, como uma semente, pode atrofiar em nós. Como é que nós vamos alimentar esta fé a fim de que ela cresça em nós? Pela palavra, pela escuta da palavra, pela meditação da palavra, pela oração com a palavra, assim como Pedro e João no templo rezavam a liturgia das horas. É pela meditação diária que nós vamos crescendo e reconhecendo quem é Jesus ao longo de todas as Escrituras, ao longo de toda a palavra de Deus, porque Ele é o centro, Ele é o núcleo de toda a revelação divina. No Antigo Testamento, Cristo está escondido e o Novo revela plenamente. Ele mesmo diz isso aqui no Evangelho. Os profetas anunciaram, os profetas esperaram. Aquilo que eu já havia falado no domingo de Páscoa. Os profetas já insistiram que o Messias viria e que agora este, que não parte definitivamente, mas que continua no meio de nós, no partir do pão. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E Ele está. Ele não nos abandonou, mesmo no nosso pecado, na nossa fragilidade, no nosso Emaús. Mas, em última instância, Ele quer que nós voltemos. Façamos o caminho de volta. Voltemos para Jerusalém, para se reunir em torno de quem? De Simão, que é o líder da comunidade, em torno de Francisco, em torno do Papa, o líder da fé, o Pai na fé, aquele que nos instrui na fé, o representante de Cristo, o doce Cristo na terra, aquele que nos fala de Deus, aquele que é o nosso Pai, que guia a grande família de Deus que é a igreja. Estes homens voltaram correndo para onde estava Simão, o representante de Deus. É esta a comunidade dos redimidos. É nesta comunidade que nós estamos. E desta comunidade nós não podemos nos afastar. Porque se nós nos afastarmos desta comunidade de fé, nós vamos deixar de nos alimentar da Eucaristia e da palavra de Deus. Logo, será para nós um grande desastre. Será para nós um suicídio espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.